Então, continuando o nosso assunto, o irmão Brana diz aqui no parágrafo 44 da mensagem, a perfeição. Então, como nós sabemos que alcançamos isso? Como nós vamos saber que nós alcançamos esta perfeição? Nós temos que saber essas coisas. Nós temos que compreender isso. Nós temos que examinar a nossa vida com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos, para nós saber se nós estamos preenchendo o requisito de Deus. Não é verdade? Porque a era que nós estamos vivendo é a era do vencedor. Então nós temos que fazer a nossa parte. Claro, nós dependemos da graça de Deus, jamais nós vamos conseguir fazer nada sozinho. Mas tem aquilo que cabe você fazer. Orar, você tem que orar. Jejuar, você tem que jejuar. Examinar a palavra de Deus, cabe você examinar. Colocar em prática na tua vida, você tem que fazer. Lutar contra os desejos da tua carne, isso é para você. Porque como você vai ser um vencedor se você não faz nada? Se você não luta? Ah, mas eu tenho minha fraqueza, Deus sabe que eu sou fraco. Claro que Deus sabe que você é fraco. Mas Ele sabe quando você pode e não pode. Deus jamais te dará uma luta para você, um problema, a menos que você possa suportar ele. Então suportar é você vencer, é lutar contra aquilo ali. Então Deus não é justo a esse ponto. Ele sabe até onde está a sua capacidade. Até onde você pode ir. Então aquilo que cabe você fazer, Deus espera você fazer. Você tem que dar o teu passo, para depois Ele vir e te ajudar. Fazer a parte dele. Está entendendo? Lutar contra os desejos da tua carne é você. Fazer a limpeza na tua vida, isso depende de você. Fazer uma limpeza na tua casa, isso depende de você. A reação sempre vem depois de uma ação. Você tem que agir, para depois vir a reação. Toda ação tem uma reação. Faça aquilo que é correto para você ver se Deus não vai te abençoar. Põe um desejo sincero no teu coração com as coisas de Deus, para você ver se a bênção não vem sobre você. Deus estará sempre ao teu lado para te abençoar e te ajudar. Então vamos prosseguir. Como nós vamos saber que nós já alcançamos isso? Quando o adorador coloca as mãos por fé, sobre o corpo do Senhor Jesus, e sente o terror do pecado, e os escarnecer do guspe na própria face, sente os gemidos do Getsêmani, as agonias do Calvário, e sabe que é culpado, e confessa corretamente os seus pecados, ó bendito Senhor, eu sou culpado. Vê? Corretamente, com sinceridade no coração. É o que nós temos aprendido. Muitas pessoas pensam que somente ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo que está perdoado dos pecados. Não. O que te perdoa os teus pecados é uma boa consciência para com Deus. É aquele arrependimento de coração que você tem, que você realmente se arrepende dos seus pecados, sabe, reconhece que Jesus Cristo verdadeiramente morreu por tua causa, e você aceita na tua alma, no teu coração, aquele sacrifício verdadeiro. Então é isso. Aí o sangue de Jesus Cristo te purifica dos seus pecados. Mas quando há um verdadeiro arrependimento, caso contrário, estará descendo pelas águas batimais um pecador seco e sairá dali um pecador molhado. Está entendendo? Da mesma maneira como era no sacrifício no tempo de quando sacrificava animais. Entrava ali o pecador ali e saía com o mesmo desejo pecaminoso. Por quê? Porque naquele tempo não havia ainda essa limpeza no interior. A natureza do animal não entrava dentro dele. Mas só que hoje é diferente. E Deus sabe se nós somos sinceros ou não somos sinceros. E não tenho nenhuma outra, continua o profeta, nenhuma maneira a não ser tu para me ajudar. Então, pela fé, tu estás convidando o Espírito Santo. E você diz, e eu agora, Senhor, pela fé, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Aquela vida que emanou dele no Calvário, chamada Espírito Santo. Está entendendo?
Vocês observaram aqui? Tem muitas pessoas que às vezes falam do Espírito Santo, às vezes nem sabem do que está falando, nem sabem o significado do Espírito Santo. O Espírito Santo é a vida de Jesus Cristo, é a vida de Deus, é aquela própria vida que vem e entra em você, é a natureza de Jesus Cristo. Está entendendo? Ó? Aquela vida que emanou dele no Calvário, chamada Espírito Santo, a qual estava escondida na célula de sangue do Senhor Jesus, retorna ao adorador e o batiza com o Espírito Santo no corpo de Cristo. Frisa bem este assunto aqui, esta palavra, no corpo de Cristo. Te batiza com o Espírito Santo no corpo de Cristo. E ele já está julgado. Como não tem de se preocupar a respeito do julgamento mais? Você não tem mais que se preocupar. Quando eu me viro e olho para aquele pequeno crucifixo e compreendo que isso representa o seu corpo. Agora, aquele corpo já foi julgado. Deus não pode, com justiça, julgá-lo novamente, pois já está julgado. Deus derramou o juízo da morte sobre este corpo. E contanto que eu encontre uma maneira de me esconder neste corpo, observaram? E portanto, quando eu encontro uma maneira de me esconder neste corpo, no corpo de Cristo, vão entendendo bem isso aqui. Contanto que eu encontre uma maneira de me esconder neste corpo, seu julgamento foi executado por mim e por você. Então estamos livres. Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí está, nenhuma condenação. Não me importa o que venha a acontecer, você está escondido debaixo do sangue. Então Romanos 1:8 diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Compreenderam? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão no corpo de Cristo. Então, simplesmente ser batizado, simplesmente pertencer à igreja, pertencer a um grupo de crentes, simplesmente dizer que é um cristão, isto não te muda em nada. Está entendendo? Isso não te muda em nada. Só não haverá condenação para você quando você estiver no corpo de Cristo. Você tem que estar neste corpo para que você não seja condenado. Vocês estão entendendo? Irmão Bruno continua. Novamente, como entramos nesse corpo, você vê que o profeta ele frisava o assunto para que ficasse bem entendido, para que as pessoas não entrassem em confusão. Ele explicava. Vocês estão entendendo? E ele diz aqui, ó, novamente, como entramos nesse corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13 diz: por um Espírito. Como o Espírito vem? Através do sacrifício. Onde está o Espírito? No sangue. Por que o animal não podia retornar? Ele era animal. O espírito animal não podia vir ao espírito humano e fazer algo por ele, porque o espírito humano era de uma linha mais alta do que a vida do animal. Compreenderam isso? Mas nenhum outro espírito de homem podia retornar também. Se você tem o espírito de algum ancestral, isto é espiritismo. Mas o próprio Deus veio, de modo que seu próprio espírito, que é a linha mais alta de espírito que há, possa voltar na forma do batismo do Espírito Santo para o adorador, através do sangue de Cristo, e levá-lo para dentro do corpo, e ele está salvo. Dentro do corpo de Cristo você está salvo, eu estou salvo, nós estamos salvos. Fora do corpo de Cristo, nós estamos perdidos. Entendamos bem, o corpo de Cristo não é simplesmente unir-se à igreja. Vocês estão entendendo? Não é unir a igreja, não é ser batizado somente em nome de Jesus. Porque a pessoa pode descer para ser batizado,
desce lá um pecador seco e sai um pecador molhado. Isso não te coloca você no corpo de Cristo. Há um processo para isso. Você tem que passar por um processo, pelo processo de Deus. E o processo de Deus tem 3 etapas: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Jamais você será batizado com o Espírito Santo se você não tiver uma vida de rendição e de santificação a Deus. Enquanto esta tua matéria humana, este corpo humano teu, esta natureza sua, não estiver totalmente limpa, mudada, o Espírito Santo não entrará aí. Está entendendo? É isso que é a verdade. Então observem bem, diz o profeta. Bom, observem do que estamos falando, de aperfeiçoar. De outra maneira não teria deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, o adorador nunca mais teria consciência de pecado. Então quer dizer, se o adorador, se o sacrifício de animais purificasse ele completamente, eles não precisariam mais ficar oferecendo sacrifício como tinha que fazer todo ano. Está entendendo? E a palavra de Deus diz, eles não teriam mais consciência de pecado. O irmão Brano explica o que quer dizer isso. Vamos lá então, no parágrafo 53, continuando. O que você quer dizer, irmão Brano? Então observe, a palavra consciência ali, a interpretação correta dela é desejo. Consciência de pecado quer dizer desejo de pecado. Jamais o adorador purificado uma vez teria mais desejo de pecado. Está entendendo isso? Vê? E se um homem vem, o adorador vem corretamente diante de Cristo, vendo seu sofrimento, e ele se oferece a Cristo e diz, ó Senhor Deus, não há nada em mim que possa expiar, mas estou inteiramente dependendo de Ti. Então aquele Espírito Santo entra no teu coração, no coração humano. Então a questão do pecado propriamente dita é resolvida para sempre. Pois cada desejo de pecado é tirado de você. Pois se a lei pudesse ter feito isso, aqueles sacrifícios não teriam de cessar. Mas sendo que ela não podia fazê-lo, Cristo teve que morrer para nos tornar perfeitos. Aleluia! Ei, glória! Como isso comove a minha alma, meu Deus, de ver estas verdades. Oh Senhor! E o irmão Brano continua dizendo, amigos, há tantas coisas que poderia dizer a vocês sobre perfeição. Estamos sempre tentando arrancar os olhos uns dos outros para nos tornar um pouco mais santos do que eles. Mas se apenas olharmos para o quadro, nós vamos ver que é somente Deus. Deus, é através dele que nós somos o que somos. É pela graça de Deus que nós somos o que somos. Aleluia! Oh Senhor! Então nós temos ou não temos que ser perfeitos? Nós só temos que descobrir, de acordo com a palavra de Deus, como ser perfeito. É que às vezes nós queremos ser da nossa própria maneira, por isso que nós discutimos contra a palavra de Deus. Quando nós olhamos para nós mesmos, para a nossa fraqueza, nós tentando fazer de nós mesmos, aí nós vamos dizer mesmo, jamais um homem consegue ser perfeito, de maneira nenhuma um homem consegue ser perfeito, mas que coisa, todo homem é pecador, a Bíblia fala que todo homem peca, aquele que diz que não comete pecado é um mentiroso. Nós temos que entender essas coisas também. Por isso que Deus nos enviou um profeta. Ele não veio para restaurar todas as coisas. Ele não veio para nos esclarecer todas as coisas. Então nós temos que, antes de discutir contra a palavra de Deus, nós temos que compreendê-la. E é somente Deus que pode fazer isto. Somente o Espírito Santo que pode te revelar a palavra. As mensagens do profeta têm que ser reveladas para você. Ela tem que ser revelada para mim. Do contrário, nós vamos ler ela e não vamos entender da mesma maneira que às vezes nós não entendemos a Bíblia. Como muitos leem a Bíblia e não compreendem, pois depende de revelação. Entendam? O irmão Brano continua. Então como? Então como eu sou santificado? Como eu vou conseguir ser santificado então para conseguir receber o Espírito Santo? Vocês estão vendo? O profeta ensinou todas essas coisas.
Nós temos que buscar essas coisas nas mensagens. Então vamos ver. Como consigo isso? Diz o profeta: confesse seus pecados na presença do sangue de Jesus, e a vida que vem daquele sangue retorna a você e o te santifica dos desejos das coisas do mundo. Pois, por aquele tudo suficiente sacrifício, ele nos santificou. Um Espírito. Nós somos todos batizados em um corpo. Agora, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entendam bem, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que caminham, não segundo a carne mais, mas segundo o Espírito. Se está tentando caminhar pelo Espírito e ainda desejando a carne, o sacrifício ainda não foi suficientemente aplicado a você. Compreendeu o que o profeta disse? Se você está tentando e ainda há desejo no teu coração das coisas do mundo, é porque ainda o sacrifício perfeito não foi feito por você ainda. Examine a tua vida. Vamos examinar nossa vida com a palavra de Deus. Você terá que dar conta de você mesmo, desta alma que está aí dentro. A salvação individual, você está entendendo? Teu pai não te salvará, tua mãe não te salvará. Eles dependem do mesmo processo que você. É isso que o Mombrano está nos ensinando aqui. Nenhum pastor neste mundo te salvará, com tudo que ele tem de fazer, porque ele tem que lutar pela salvação da alma dele também. Ele tem que passar por esses mesmos processos, pois a salvação é individual. Nós daremos continuidade neste assunto, Deus permitindo. Em nome do Senhor Jesus, que você seja abençoado por Deus.